Você sabia que milhares de ratos, quando agem juntos, podem derrotar até cobras invasoras? Parece impossível, mas é real. Em algumas regiões, esses pequenos animais se unem instintivamente, cercando a cobra, confundindo seus movimentos e atacando em grupo. Sozinhos, seriam presas fáceis, mas juntos se tornam uma verdadeira força da natureza. É a prova de que na vida selvagem, a união pode ser mais poderosa do que o tamanho. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal e já deixa seu like para não ficar por fora dos próximos vídeos. Já se inscreveu e deixou teu like? Então vamos por vídeo. A ilha de Guam e o plano que chocou especialistas. No meio do Oceano Pacífico, existe uma ilha pequena, tropical e aparentemente tranquila chamada Guam, um lugar de florestas densas, praias azul turquesa e uma natureza que por muito tempo viveu em perfeito equilíbrio. Mas esse paraíso foi drasticamente transformado por um invasor silencioso, uma espécie de cobra que chegou acidentalmente após a Segunda Guerra Mundial. Sem predadores naturais, essas cobras se multiplicaram rapidamente, espalhando-se por toda a ilha. Em pouco tempo, pássaros nativos começaram a desaparecer, espécies inteiras foram extintas e o ecossistema entrou em colapso. A natureza de Guam estava sendo destruída diante dos olhos dos cientistas. Foi então que surgiu uma ideia tão ousada quanto assustadora. Especialistas passaram a considerar o uso de milhares de ratos como parte de uma estratégia para combater as cobras. Esses animais seriam lançados em áreas estratégicas, servindo como iscas para atrair os predadores e ajudar no controle da população. O plano era monitorado com tecnologia, sensores e estudos detalhados, transformando a própria cadeia alimentar em uma arma contra a invasão. Quando essa informação veio a público, o mundo ficou chocado. Como uma ilha inteira poderia depender de ratos para tentar se salvar? Como a ciência chegou a um ponto tão extremo? Para muitos, parecia coisa de filme, mas era realidade. Um experimento desesperado para salvar um paraíso à beira da destruição. Com a ilha à beira do colapso ambiental, os cientistas perceberam que métodos comuns já não funcionavam. Armadilhas, caçadas manuais e controle tradicional não eram suficientes. As cobras se escondiam nas árvores, nos telhados, nas florestas fechadas. Estavam em todos os lugares. Invisíveis, silenciosas e praticamente impossíveis de conter. Foi então que surgiu uma pergunta decisiva. O que essas cobras mais gostam de comer? A resposta era clara: ratos. Durante anos, os ratos já faziam parte da dieta dessas serpentes invasoras. Eram abundantes, fáceis de capturar e estavam espalhados por toda a ilha. As cobras dependiam deles para sobreviver. E foi exatamente aí que os especialistas viram uma oportunidade. Em vez de lutar diretamente contra milhares de cobras, a ciência decidiu usar o próprio instinto delas contra si mesmas. O plano era simples, mas chocante. Ratos seriam preparados como iscas, equipados com pequenas doses de substâncias controladas, inofensivas para o ambiente, mas fatais para as cobras. Depois, seriam lançados estrategicamente por helicópteros, drones e equipes em terra, alcançando áreas onde nenhum humano conseguiria chegar. Florestas fechadas, montanhas, regiões isoladas. Tudo seria coberto. Quando uma cobra encontrasse um rato, faria o que sempre fez: atacar, engolir e, sem perceber, estaria consumindo sua própria sentença. Mas por que ratos? Porque nenhum outro animal funcionaria tão bem. As cobras não atacavam frutas, não se interessavam por restos humanos, ignoravam muitos tipos de isca, mas nunca resistiam a um rato. Era o alimento perfeito, o chamariz ideal, a armadilha invisível. Além disso, os ratos eram baratos, fáceis de transportar e já faziam parte do ecossistema. Isso tornava a operação possível em larga escala, milhares e milhares sendo distribuídos em poucos dias. Para muitos, parecia cruel. Para outros, era a última esperança. Os cientistas sabiam que, se falhassem, Guam poderia perder ainda mais espécies. A ilha poderia se tornar um lugar silencioso, sem pássaros, sem equilíbrio, sem vida natural. Era uma corrida contra o tempo, uma batalha invisível entre ciência e natureza. Uma guerra travada com estratégia, precisão e pequenos roedores. Depois de anos de estudo, testes e observações, os cientistas perceberam que não bastava apenas espalhar ratos pela ilha. Para vencer essa batalha contra as cobras, seria necessário criar uma operação extremamente precisa, silenciosa e quase invisível. Nada poderia ser feito ao acaso. Cada detalhe foi calculado. Tudo começou com um mapeamento completo da ilha. Especialistas usaram drones, sensores térmicos e armadilhas inteligentes para identificar os locais com maior concentração de cobras. Florestas densas, áreas montanhosas, regiões isoladas e até zonas próximas a vilas. Esses mapas mostravam algo assustador. As cobras estavam praticamente em todo lugar. Com essas informações em mãos, veio a próxima etapa:
os ratos seriam preparados de forma especial. Eles não seriam soltos vivos, como muitos imaginavam. Em vez disso, seriam usados como iscas cuidadosamente tratadas, contendo pequenas doses de substâncias específicas, pensadas para afetar apenas as cobras. Nada de espalhar veneno aleatoriamente. Nada de contaminar o solo, a água ou outras espécies. O objetivo era simples: atingir apenas o predador invasor. Depois disso, entrava em cena a parte mais impressionante da operação. Helicópteros e drones sobrevoariam as regiões mais inacessíveis da ilha, lançando milhares de ratos em pontos estratégicos. Ao mesmo tempo, equipes em terra distribuiriam as iscas em áreas urbanas, florestas e trilhas naturais. Seria uma ação coordenada, como um tabuleiro gigante, onde cada peça era colocada no lugar certo. Quando as cobras sentissem o cheiro dos ratos, algo inevitável aconteceria. O instinto assumiria o controle. Elas sairiam de seus esconderijos, desceriam das árvores, atravessariam troncos e galhos, rastejariam por horas se fosse preciso, tudo para alcançar aquele alimento. E ao engolirem a isca, sem perceber, estariam ativando o plano. O efeito não seria imediato, não haveria sofrimento visível, não haveria caos. A estratégia funcionaria de forma silenciosa, gradual e contínua. Dia após dia, semana após semana, a população de cobras começaria a diminuir. Menos ataques, menos ovos, menos filhotes. Com o tempo, o ciclo da invasão seria quebrado, mas isso não era tudo. Os cientistas também planejavam monitorar cada fase do processo. Sensores espalhados pela ilha analisariam movimentos. Câmeras captariam mudanças no comportamento. Dados seriam enviados em tempo real para centros de pesquisa. Se algo saísse do controle, o plano poderia ser ajustado imediatamente. Era como uma cirurgia ecológica em larga escala, delicada, arriscada, precisa. Ao mesmo tempo, programas de proteção às espécies nativas seriam reforçados. Pássaros ameaçados seriam reintroduzidos. Áreas degradadas seriam recuperadas. O equilíbrio natural começaria, lentamente, a se reconstruir. O verdadeiro objetivo não era apenas eliminar cobras, era devolver vida à ilha, trazer de volta os sons dos pássaros, o movimento das florestas, o ritmo natural da natureza. Para muitos especialistas, essa seria uma das maiores operações ambientais da história moderna, uma prova de que, quando a humanidade erra, também precisa encontrar coragem para consertar. Mas a grande pergunta continuava no ar: será que a natureza aceitaria essa intervenção ou traria consequências inesperadas? Depois de anos de estudos, testes, estratégias ousadas e decisões difíceis, a luta contra as cobras invasoras em Guam mostrou ao mundo uma verdade poderosa. Quando o equilíbrio da natureza é quebrado, consertá-lo exige coragem, responsabilidade e sacrifícios. A estratégia dos ratos não foi apenas um experimento estranho ou polêmico. Foi um último recurso, uma tentativa desesperada de salvar uma ilha inteira da destruição silenciosa. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer. O número de cobras diminuiu, o ataque às espécies nativas reduziu, pássaros voltaram a ser vistos, a floresta começou a respirar novamente. Não foi rápido, não foi perfeito e não foi fácil. Cada passo foi acompanhado de perto por cientistas, ambientalistas e especialistas do mundo inteiro. Qualquer erro poderia causar um novo desastre. Por isso, tudo foi feito com extremo cuidado. Essa história mostrou que a ciência não é apenas laboratório e fórmulas. Ela também é decisão, é responsabilidade. É escolher o menor mal para evitar uma tragédia maior. Guam se tornou um símbolo global, um alerta sobre como espécies invasoras podem destruir ecossistemas e, ao mesmo tempo, um exemplo de como o ser humano pode tentar reparar seus próprios erros. Hoje, a ilha ainda enfrenta desafios, mas não está mais sozinha nessa luta. Ela carrega a esperança de que, com conhecimento, respeito e consciência, é possível reconstruir o que foi perdido. No fim, essa não é apenas a história de cobras e ratos, é a história de uma batalha pela vida, de uma ilha que quase foi silenciada, mas escolheu lutar para continuar viva.